o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Revisão, Sociologia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like ou dislike, é uma forma para saber se você está gostando ou não dos nossos vídeos, e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 8. Então, com o objetivo de revisão do nosso conteúdo do segundo bimestre, no nosso PET volume 2, vamos trazer aqui um resgate aí dos conteúdos trabalhados durante esse período. Nessa questão aqui, a gente vai trazer cada semana, refletindo os temas de uma forma breve, e onde vocês podem também usar os espaços de interação para poder tirarem suas dúvidas, pensando principalmente na nossa avaliação bimestral. Com o objetivo de trazer, então, uma revisão dos conteúdos trabalhados no tema do segundo bimestre do PET volume 2, do terceiro ano do ensino médio, vamos aqui fazer essa visão, essas leituras aqui das nossas temáticas. Passando pelo tema raça, desde as questões de origens, as transformações, refletindo sobre as continuidades e atualidades, trazendo também o tema sobre gênero e o processo de socialização, refletindo também as diferenças e desigualdades, e, por fim, falar sobre o tema cultura e também ideologia. Nossas temáticas, elas vão ter interligações muito grandes. A gente vai perceber aqui, com essas temáticas, uma reflexão crítica de marcadores sociais, refletindo as desigualdades sociais, mas passando por uma reflexão sobre o papel que a cultura exerce também nessa questão, e refletir o fator da ideologia nessa leitura. Então, falar sobre raça é uma leitura muito própria aqui e muito importante numa reflexão crítica das desigualdades, diferenças e das diversidades também, no olhar da sociologia, no olhar das ciências sociais, porque a gente vai perceber aqui que vai falar muito no olhar tanto da ciência política, mas principalmente da antropologia. Nessa proposta, então, refletir esses marcadores sociais que vamos trazer aqui, que é a questão étnico-racial e a questão de gênero, são marcadores importantes nessa leitura nossa e reflexão nossa aqui desse bimestre. Mas também em outros momentos a gente vai acabar reparando e lendo essas questões em vários momentos. Falar sobre esse conceito, então, de raça é, primeiramente, falarmos que nós não estamos definindo aqui raça no sentido biológico, que foi muito tempo colocado de uma forma errônea pela ciência. Inclusive, uma leitura crítica, nós vamos falar aqui sobre esse racismo científico em questão. Mas falar de conceito de raça aqui é compreender as questões étnico-raciais, que é um olhar crítico de como o racismo, essa divisão étnico-racial que houve numa construção histórica, né, de desvalorização de grupos sociais diante de outros grupos sociais, nós vamos percebendo que é um ponto importante e chave na leitura sociológica. O conceito, quando a gente vai trazer aqui, a gente vai falar muito sobre aquela relação étnica-racial. Falar do conceito étnico-racial é compreender, é ler e interpretar aqui as relações dos grupos que têm suas definições culturais, sociais, sua forma de organização política diferente um dos outros. Então, nessa proposta, a gente vai perceber e fazer uma leitura ampla desse assunto que tem muito a refletir. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil várias etnias, e quando a gente fala de várias etnias, eu não estou falando aqui povos indígenas, povos africanos e só povos europeus, mas dentro desses povos, as várias etnias que têm presentes. Só de etnias indígenas, nós temos aí uma diversidade enorme no Brasil, mais de 200 etnias registradas no território brasileiro. E nós temos aí várias etnias de povos africanos que vieram parar aqui, que infelizmente aí, num processo triste da escravidão no Brasil, houve aí um processo dessa separação desses povos e com isso também, consequentemente com isso, uma perda de uma identidade cultural intensa. E também dos povos europeus, que além de português, francês, holandês, que já estavam aqui nessa construção, processo de colonização europeia no Brasil, mas também vindo depois de principalmente italianos, alemães, e sem contar de outros povos, os ingleses, e também outras etnias orientais que vieram no Brasil, principalmente pós período escravocrata. Então, a gente tem
que fazer várias leituras aqui para compreender essas diversidades presentes. Mas antes de falar sobre isso, é importante colocarmos uma leitura crítica de como, infelizmente, foi distorcido a partir da ciência, de formas ideológicas, de interesse de grupos dominantes, na visão de distorcer a questão da ciência para explicar que o racismo era natural. E essa naturalidade da construção do racismo, a gente tem que colocar um olhar crítico aqui, enquanto ciências sociais, enquanto sociologia, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos. Né? Nós temos que fazer essas leituras críticas. Esse exemplo desses racismos científicos foram o evolucionismo e darwinismo social, e também as teorias da eugenia e arianismo, que a gente vai fazer as leituras aqui. Um exemplo aqui colocado já do evolucionismo, darwinismo social, o próprio nome darwinismo, né, associado à figura de Charles Darwin, o grande, né, biólogo aí, naturalista, que faz a leitura crítica em relação, né, faz uma leitura sobre a evolução das espécies, mas foi distorcida por interesses ideológicos de culturas dominantes para promover essa construção que existia uma raça superior à outra, uma raça que tinha capacidades intelectuais, ciência e filosofia desenvolvido mais do que a outra. E isso aqui é uma leitura que a gente tem que fazer de um olhar crítico. O papel das ciências sociais aqui é compreender essas relações de raça, justamente, no sentido social e não biológico. Né? E aqui há uma distorção desse fator. E nessa provocativa, a gente vai perceber que como essas linhas, principalmente as teorias eugenistas, contribuíram para esses fins ideológicos de grupos dominantes que impactaram muito a vida social. E não só no período escravocrata, mas muito também no final do século XIX e início do século XX, com as políticas fascistas e nazistas na Europa, que se expandiram para o resto do mundo. Vinham muito baseadas nessas teorias. E por isso, a gente tem um papel de ler, interpretar de uma forma crítica esses casos. Para isso, o papel, principalmente, da linha teórica do relativismo social, que vamos falar mais à frente. Mas aqui também é importante fazermos essa leitura crítica na nossa realidade brasileira. Falar sobre esse fenômeno aqui também, ele foi muito intenso. E foi muito intenso e mascarado por muito tempo, e mascarado até hoje, de certa forma. Principalmente a partir de uma falsa democracia racial presente no Brasil. Nós temos aí uma leitura aí do livro Casa Grande Senzala, uma grande e importante obra assim, literária, histórica brasileira, do Gilberto Freire, mas também temos que ser críticos, como essa obra ela promoveu essa falsa leitura da realidade brasileira de uma democracia racial. Que democracia é essa que nós temos no cenário de exclusões e violência sobre a população não branca? Quando a gente fala população não branca, estamos aqui trazendo, principalmente na realidade brasileira, os povos indígenas, os povos de origem africanos, os afrodescendentes, ou falar diretamente da população preta e parda brasileira, a população negra. Isso aqui é uma reflexão crítica para a gente também trazer nesse conceito. Dando essa continuidade de leitura e trazendo essa reflexão já atual, a gente vai refletir aqui já no segundo ponto dessa temática, sobre essa questão das mobilidades e estratificações sociais, que envolvem as relações étnico-raciais. E por que falar sobre isso? Porque quando a gente fala mobilidade, é a ascensão, né? As formas de ascender ou descender na sociedade, dependendo dos seus acessos a bens e serviços. É uma relação que envolve as desigualdades e diferenças. Mas quando a gente percebe esses dados na realidade brasileira, as ascensões das relações étnico-raciais, elas são muito pequenas. Acontece muito mais um processo de não acesso do que um acesso a melhores oportunidades. Por mais que nós tenhamos hoje várias políticas públicas, ainda vivenciamos reflexos disso na sociedade. É importante falarmos dessas políticas. É uma luta dos movimentos negros que muitas vezes são distorcidos, né, pelos grupos dominantes, pelas ideologias aí que buscam distorcer a realidade para promover, inclusive, esse mito que nós vivemos um país que é democraticamente racial, que as pessoas são bem aceitas, todo mundo tem ascensão. E será que é assim? Façamos aqui uma reflexão crítica. E fazemos uma reflexão crítica, inclusive, a distorção dessas realidades, quando a gente escuta por aí
situações de desprezo às políticas afirmativas de cotas, às políticas do combate ao racismo, que isso tudo é mimimi, é um olhar crítico que a gente tem que fazer, um olhar da sociologia para promover sobre isso, inclusive trazendo aqui um grande nome da sociologia crítica brasileira, o Florestan Fernandes, que foi aí um dos pioneiros a discutir e refletir a questão do negro na sociedade brasileira, nos tempos atuais, pós-período de escravidão. E isso aqui é para compreender que as cicatrizes do período escravocrata no Brasil, até hoje ele está aí presente nas relações sociais. Quando se pega dados da violência da população negra, ela é muito alta. Nós temos dados, inclusive, do Disco 100, e aí a gente vai perceber como o racismo é intenso e estrutural na nossa sociedade, porque todas as violências que são registradas no Disco 100, todas elas englobam o racismo por trás. Exemplo, você vai pegar dados de violência doméstica contra as mulheres. Quais são as mulheres que mais sofrem essa violência? Aí você vai descobrir que são as mulheres pretas e pardas. As pessoas com deficiência, os idosos, crianças, a gente vai perceber que existe uma predominância ali, uma situação onde a população negra sofre muito mais do que a população branca, por exemplo, nessa comparação aqui. Então, nós temos que observar aqui e fazer uma leitura crítica diante desse mito da democracia racial, da nossa posição na sociedade. Sejamos brancos ou não brancos, qual é os nossos privilégios e quais são os nossos impactos em relação às questões étnico-raciais numa sociedade tão intensa, o racismo na nossa estrutura. E isso é para a gente fazer uma leitura também da nossa realidade, da nossa atualidade, diante de vários fenômenos. Um exemplo está aí, a pandemia é um exemplo para a gente ler sobre isso. Qual é a população que vem mais sendo impactada, né, morta entre as vítimas da Covid, que menos tem acesso à qualidade de vida, que menos tem acesso às medidas básicas de higiene, que envolve desde o uso de máscara, né, uma máscara de qualidade, a higienização. Quem são? Faça essa leitura e reflexão, pesquise os dados para vocês observarem que, quando falamos de desigualdade, principalmente no nosso contexto brasileiro, ela tem cor, ela tem origem étnico-racial. É um ponto para a gente fazer uma leitura bastante crítica. E dentro dessa proposta de leituras de marcadores sociais, nós trazemos aqui a reflexão sobre gênero e o processo de socialização. Falar sobre gênero é fazer uma reflexão bastante ampla sobre as construções sociais do ser homem e ser mulher. Essa construção, a gente tem primeiramente aqui diferenciar o que é sexo biológico e o que é gênero. Quando falamos de sexo biológico, nós estamos aqui colocando um fator que não entra aqui diretamente numa reflexão de construção cultural, de imposição cultural e posições ideológicas de culturas dominantes. Mas a partir da questão do sexo biológico, é construído toda essa narrativa de uma construção, de um processo de socialização do que é homem e mulher. E aí a gente vai perceber essa mudança analisando culturas diferentes. Se a gente analisar povos e culturas diferentes, a gente vai perceber que essa construção ela é social e não natural. Não é natural que mulheres tenham, entre aspas, predisposição a cuidar do ambiente doméstico. E não é natural que homens tenham predisposição de trabalhar apenas em trabalhos fora do ambiente doméstico. Não existe algo natural para definir sobre isso. A relação homem e mulher depende do meio, ele vai ter mudanças. Nós temos, por exemplo, relatos de comunidades orientais, principalmente ali na região da China, onde existe um matriarcado, onde as mulheres têm um papel mais de imposição do que os homens, têm um papel político e de poder maior do que os homens. Sendo elas, inclusive, as que trabalham muitas vezes os trabalhos mais pesados. Isso é uma relação que existe em outras regiões. Nós temos aqui leituras também de contextos onde a figura de homens e mulheres tem uma divisão muito igual nas relações dos ambientes de cuidar dos filhos, do ambiente doméstico, né, de cuidar dos filhos, de cuidar do ambiente da casa.
E isso é moldado de acordo com a sociedade que a gente está analisando, principalmente na era capitalista, pós-capitalista, né, essa industrialização e tudo mais, que em parte da Europa, regiões também mais desenvolvidas como os Estados Unidos, que influenciam o resto do mundo, essa visão onde a mulher fica no ambiente doméstico, cuidando das obrigações do lar e dos filhos, enquanto o homem trabalha no ambiente fora. É uma construção social, e a gente tem que fazer essa leitura bastante crítica aqui nessa relação. Esse processo de socialização entre homens e mulheres, entre o feminino e o masculino, vai nos promover aqui uma reflexão crítica sobre as diferenças e desigualdades. Falar sobre diferenças e desigualdades é falar sobre, principalmente em nossa realidade brasileira, um herdado aí, né, de uma cultura colonizadora, do patriarcalismo, essa figura do pai como centro da casa, que vem em sua bagagem uma visão do machismo na sociedade. Esse machismo que é construído numa relação onde o homem seria superior e a mulher subordinada a ele, é uma construção que cria desigualdades nas relações de gênero, desigualdades nas relações sociais. Essas desigualdades, elas se caracterizam desde as oportunidades de estudar, de melhor qualidade de vida e tudo mais, a relação também voltadas à questão de poder, relações de acesso ao poder, acesso em relações também ao mercado de trabalho e entre outros fatores. Nessa relação, é importante colocarmos que nós temos várias outras problemáticas a não ser a questão das desigualdades de acesso aos bens, mas também a gente pode colocar aqui a questão da violência. A violência contra a mulher no Brasil, ela é específica e ela é muito mais intensa do que as relações da violência contra o homem. Mas temos aí mais mortes de homens, principalmente jovens e faixa etária X e tal, do que mulheres. Sim, mas a relação de assassinato por um gênero específico é mais em relação da mulher. Nós temos, inclusive, o conceito de feminicídio justamente por quê? Porque muitas vezes que uma mulher é assassinada, o fato dela ser assassinada é justamente pelo fato dela ser justamente mulher, né? E isso é uma questão para a gente refletir. E muitas dessas causas envolvem uma relação de posse, de o sujeito, né, o homem, nessa figura, achar que tem posse sobre uma companheira, por exemplo. Então, é uma leitura que a gente tem que fazer crítica na nossa realidade também, quando falamos dessas diferenças e desigualdades, que é a violência. E nessa leitura entra muito o papel e a luta dos movimentos feministas, que, como os movimentos negros já citados, sofrem várias distorções da realidade dessas lutas, porque é uma questão de grupos dominantes nesse interesse de diminuir a luta de igualdades, seja elas de gênero, seja elas étnico-raciais. E nessa leitura aqui, os movimentos feministas são importantes para grandes conquistas das mulheres, desde o direito ao voto, desde a participação na política, desde a participação na vida ativa do mercado de trabalho, desde os direitos básicos de saúde, qualidade de vida e o combate à violência. E quando a gente fala e trabalha todos esses assuntos aqui sobre gênero, sobre relações étnico-raciais, a gente tem que refletir a questão da cultura. Quando questionamos o que é cultura, muitas vezes as pessoas associam a manifestações artísticas ou a questões de tradições, mas a gente tem que trazer que a cultura é algo muito mais intensa no presente do que no passado, do que numa tradição, do que um costume. A cultura, ela é algo que a gente faz constantemente, todo momento da nossa vida. A linguagem é uma das características simbólicas da cultura, por exemplo, que ela é transformada constantemente. Nós temos aí uma questão para refletir sobre isso, para compreender melhor sobre esse fenômeno na sociedade. A cultura está sempre em processo de transformação, por isso ela está muito mais presente no presente do que no passado. As questões da identidade também cultural, que ela está num processo de transformação. O que é essa identidade? É o meu pertencimento ao meu meio social, ao meu grupo social, os meus grupos étnicos, os meus grupos de relações sociais. A identidade, ela é algo muito intenso na nossa formação. São as coisas que nós associamos ao nosso pertencimento, desde a nossa forma de falar, desde a nossa forma de agir, desde a nossa
relação com outras pessoas. Essas identidades culturais são observadas principalmente diante as diversidades culturais de uma sociedade. Nós temos aí várias características dessa diversidade no nosso meio, desde gostos musicais, a linguagem, os costumes, a crença, a questão que envolve os pertencimentos a um meio, a um grupo, a uma sociedade nossa volta. A identidade cultural, ela faz uma observação dessa riqueza que existe na humanidade de manifestações culturais, das identidades. Mas é importante fazermos uma leitura crítica de como há um processo que impõe, diante as diferenças e a violência contra o outro, que envolve o etnocentrismo. O etnocentrismo é uma visão de imposição de um grupo dominante, né, um determinado grupo, sobre os demais outros grupos na sociedade. Aconteceu intensamente nas relações no mundo a partir do processo de colonização, quando o colonizador se coloca superior ao colonizado. E nesse processo há uma diminuição da cultura do outro. E a gente carrega isso muito forte quando falamos do tema, por exemplo, racismo. E isso é uma reflexão crítica para a gente trazer aqui também. E para reflexão maior sobre essa leitura, trazemos inclusive uma aula complementar que fala sobre esse assunto, sobre diversidade cultural. Eu peço a vocês depois aí que acompanhem e assistam. Mas é importante aqui também refletir uma outra questão. Se nós temos uma grande problemática da relação cultural que envolve o etnocentrismo, por que citarmos sobre a valorização da cultura? Se a cultura, ela carrega também traços dessa questão do racismo, do machismo também. Por que a gente tem que falar de uma valorização da cultura? Porque essa valorização da cultura não é relacionado trazer essas características do machismo, do racismo, dos preconceitos da sociedade, mas é trazer os valores que contribuem para as relações sociais, para as diversidades aconteçam. A valorização cultural, ela não quer dizer que você precisa valorizar uma questão tradicional que está enraizada no passado e não transformar para as coisas, os nossos valores na sociedade contemporânea. Não, temos que saber dosar uma coisa com a outra, trazer das nossas tradições, dos nossos antepassados, valores culturais, valores éticos e morais, que constrói a nossa identidade melhor enquanto seres humanos, mas trazer também os novos valores sociais, as novas situações sociais. A internet, por exemplo, ela interferiu muito nas relações sociais, nas relações culturais entre nós. Fazer uma aula como essa virtual proporciona estar interagindo com outras pessoas de outros lugares, de outros sotaques, por exemplo. Talvez até de outros países, não sei. Mas faz aqui uma interligação aqui cultural, que faz promover novos valores culturais. E esse ambiente, que tem vários problemas, várias coisas para a gente questionar e criticar, ele também pode ser um ambiente para a gente desenvolver enquanto seres humanos melhores. Por isso que é importante a valorização da cultura. E, por fim, trazemos o tema ideologia. Primeiramente, a gente tem que colocar o conceito básico quando falamos de ideologia. Nós estamos falando aqui de ideais e valores de nós, indivíduos, enquanto o grupo social que pertencemos, ou os grupos sociais que pertencemos. Nessa relação de ideologia, todos nós temos nossas ideias e valores, seja elas impostas por grupos de interesses dominantes, ou seja ela construída na coletividade. Mas as ideologias, elas fazem parte do nosso dia a dia. Primeiramente, também é importante desconstruirmos a distorção dessa ideia de ideologia. Ouvimos muito sobre essas questões de ideologia e muitas vezes de uma forma sem uma leitura ampla, um olhar muito do senso comum. Então, é importante aqui trazermos essas leituras um pouco mais amplas. Para isso, trazemos dois grandes pensadores para essa reflexão. O Marx, junto com Engels, que é importante colocarmos o Engels aqui nessa leitura de Marx, e um marxista contemporâneo que faz uma outra leitura também do conceito de ideologia, que é o Gramsci. Quando falamos de ideologia com falsa consciência, e refletimos aqui o conceito de Marx e Engels, nós vamos estar trazendo uma leitura de uma ideologia que é imposta pela cultura dominante,
pelo grupo dominante na sociedade. E esse grupo dominante traz uma falsa consciência da realidade como ela é. E essa falsa consciência cria o sentido de alienação. Então, nós estamos falando aqui de uma ideologia que vai promover uma alienação de observar e ler a realidade à nossa volta. É uma leitura aqui, segundo Marx e Engels. Já na leitura e na reflexão de Gramsci, nós trazemos uma ideologia com uma visão de mundo, assim, o sentido mais intenso das ideias e valores que a gente compreende desse mundo. A leitura de Gramsci, que é muito intensa no século XX, ela tem uma relação muito grande também com um fenômeno que aconteceu, um fato que aconteceu no século XX, que foi a Guerra Fria. Que esse processo histórico, ele cria ainda mais essa intensidade dessa visão de mundo, né? Minha percepção de visão do mundo. Por isso aqui a gente tem que fazer uma leitura também crítica, quando a gente escuta por aí de uma proposta de que os ambientes eles têm que ser neutros. O que é neutralidade? Que neutralidade conseguimos trazer? Porque todos nós estamos construídos de nossos ideais, nossos valores, nossa cultura, nossas identidades. Ninguém é neutro, né? Nós temos crenças diferentes, né, diversas na sociedade, nós temos costumes diferentes, visões de mundo diferentes. E essa provocativa aqui é para a gente também trazer uma leitura crítica quando a gente escuta por aí que tem que ser, a escola tem que ser sem partido. A escola não tem partido político, mas ela tem posicionamentos diversos dentro dela. São visões diversas. Eu posso gostar do Cruzeiro, você pode gostar do Atlético, eu posso ter minha fé dentro de uma linha cristã católica, você pode ter sua fé dentro de uma crença de religiões afro, como o bandismo. E temos que saber respeitar essas diferenças. O respeito às diversidades, o respeito às diferenças, faz parte de um contexto da construção da nossa identidade, mas ao mesmo tempo de um bom convívio em sociedade. Por isso, o papel aqui importante de compreendermos que a ideologia ela faz parte de um contexto, mas que a gente tem que saber respeitar um ao outro. Claro que saber também colocar uma exclusão, um combate de ideologias que promove a violência com grupos de opostos, com ideias opostas. É uma leitura também que a gente tem que fazer crítica, porque a partir dessa visão também radical, ideológica, como foi o nazismo, o fascismo, contribuiu tanto para uma destruição da sociedade lá no século XX, e a gente está, infelizmente, vendo isso cada vez mais intenso na sociedade contemporânea, principalmente com uma polarização política e ideológica nas relações sociais, em qualquer ambiente que seja. Isso está muito intenso e a gente tem que fazer uma leitura bastante crítica. Pessoal, nós temos então as atividades para vocês realizarem aí do PET volume 2, muitos já estão fazendo, muitos ainda faltam fazer, mas eu peço a vocês aí que busquem se informar nas salas virtuais do Conexão Escola. As atividades do PET estão no formato de formulário, Google Formulário, né, esse íconezinho roxo vocês vão encontrar aí nas plataformas, e vocês busquem realizar as atividades o quanto antes. Podem fazer, vocês vão ter uma noção de quanto acertou, quanto errou, e logo depois que tiverem ali a nota final, vocês podem revisar novamente a atividade e enviar novamente até o prazo final. Então, busquem aí se orientar nas salas virtuais para a gente poder interagir melhor nas nossas plataformas digitais. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos vários vídeos aí referência ao nosso PET volume 2. Se inscreva no canal, marque aí a notificação, né, o sininho, ative o sininho, deixe o like ou dislike, é uma forma também para a gente saber se estamos indo bem ou estamos indo mal aí em relação aos vídeos, e deixe seus comentários, tirem suas dúvidas, inclusive, para a gente interagir melhor nas plataformas. Valeu e até a próxima!